Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre continuidade. Vamos lá? Bom, basicamente a gente precisa entender primeiro que um filme ele não é gravado todo na mesma sequência que foi escrito o roteiro. Por causa disso, precisa ter alguém que cuide muito bem das cenas que já foram feitas, das cenas que não foram feitas e outros detalhes, como por exemplo, objetos de cena que ficaram na cena ou não. O continuista ele tem a responsabilidade de manter a coerência do filme. Por exemplo, manter interligada uma cena na outra sem que haja nenhum erro. Como, por exemplo, algum tipo de objeto de cena, alguma continuidade na maquiagem, no figurino, na foto, né? Ele vai estar trabalhando com todas essas equipes e monitorando o trabalho que tem que ser executado por ela. Por exemplo, ele não vai lá, não vai ser a pessoa que vai lá e vai maquiar alguma atriz de novo caso precise. Vai ser o maquiador que vai fazer isso que tá na área de arte. Mas o continuista, ele vai monitorar para ver se tá tudo ok, né? Para ter uma coerência, uma linearidade e o jeito que as cenas são interligadas uma na outra. Então ele é uma pessoa que acompanha assim detalhadamente detalhes como, por exemplo, objetos de cena, né? O figurino dos atores, é, os veículos que vão ser utilizados em cena, pequenos detalhes, uma camisa que estava mais abotoada ou menos abotoada, por exemplo, ou coisas assim que vão fazer uma baita de uma diferença. Inclusive outros atores que estão junto em cena. Imagina só se você começa a ver uma cena com algum ator E termina com outro. porque às vezes existem filmes em que uma cena ela foi feita um pouco num dia e daí ela vai continuar sendo gravada no dia seguinte, por exemplo. Então, tem que ter alguém para cuidar certinho para que todos os detalhes da cena apareçam exatamente do mesmo jeito que no dia anterior, por exemplo. Também existem vários relatórios que precisam ser preenchidos com relação a isso. É uma das funções mais complexas do cinema, né? Isso daí é uma coisa que é indiscutível, né? E um bom continuista, o trabalho dele é meio que invisível. Porque, por exemplo, qualquer errinho, qualquer coisa, qualquer detalhe ali sempre vai ser percebido por uma pessoa ou por outra. Então, às vezes a gente vê, assim, vários filmes que ficaram com errinhos de continuidade, assim, bem famosos. Tem vários no Titanic, como a cena do Leonardo DiCaprio, que uma hora aparece um suspensório dele e uma hora não aparece mais suspensório na mesma cena, né? É, então, isso foi só um exemplo, mas nossa, todos os filmes vão ter erro de continuidade, sabe? É, às vezes é um detalhe muito pequeno ou às vezes é uma coisa que fica muito escrachada assim na frente da tela. Tem que saber exatamente que cena foi gravada e que cena ainda tá faltando, se em alguma cena faltou algum plano ou não, ou se fizeram zilhares de takes para certo plano, só que ele ainda não valeu. E aí as pessoas vão voltar no dia seguinte para fazer mais um take desse mesmo plano. Isso tudo o continuista vai cuidar. Ele tem relatórios e esses relatórios eles vão ser preenchidos cena a cena, plano a plano, dizendo o que já foi feito e o que ainda falta, e que cena e que plano foi filmado em qual locação, ou o que ainda tá por vir e qual também é a ordem do dia, por exemplo, qual cena delas vai ser gravada primeiro. E esse relatório aí, são documentos assim que vão ser entregues para todas as áreas que estão envolvidas no filme. Por exemplo, a área de arte, a área de fotografia, a área de som, né? Então, e também a direção. O continuista, ele trabalha bastante lado a lado com o diretor. O continuista também vai ficar de olho na claquete, porque, por exemplo, todas as informações têm que estar escritas na claquete, tem que estar muito certinho também. É um trabalho muito complexo, porque ele tem muita coisa para ficar cuidando. Por exemplo, se aparece alguma, assim, sei lá, o reflexo da câmera no em quadro, entendeu? Ou, por exemplo, se aparece
uma câmera sendo filmada por outra nesse filme. Ou se aparece o boom lá em cima, né? Tipo, que nem aquele outro vídeo que eu comentei. Inclusive, se vocês ainda não assistiram o vídeo que eu falo sobre todas as áreas do cinema, dá uma conferida porque tá muito interessante. Eu acho que vocês vão entender um pouco melhor sobre essa função específica depois de ter assistido aquele vídeo. Aí tem outras coisas, tem alguns erros que são temporais. Se alguma coisa acontece que vai mudar o cenário do filme e alguma cena que era pra vir depois, cronologicamente na história, é gravada antes, então o continuista vai ficar cuidando pra ver se o cenário tá do jeito certo, por exemplo, ou sei lá, se alguma coisa for modificada ao redor. É... E existem outras coisas que a gente às vezes não se dá conta que pode atrapalhar também a continuidade do filme. Por exemplo, se a configuração da minha câmera, no caso, a fotografia do filme foi setada de um jeito bem específico, né? E aí no dia seguinte a gente vai gravar esse mesmo take, ou mesmo que não seja o mesmo take, a continuidade só vai ser certinha se as configurações de câmera forem as certas também. As mesmas configurações dos takes e das cenas que já foram gravadas, né? Das cenas anteriores. Então isso também é super importante, né? Esse continuista vai também preencher relatórios de fotografia, né? Todo tipo de configuração que você pode imaginar, a altura em que a câmera estava gravando, cada câmera estava gravando, né? A distância e que cada câmera estava de algum objeto importante ou coisa assim, sabe? Tipo, ela tem que estar exatamente no mesmo lugar onde ela estava antes, se for esse o caso, de continuar filmando a mesma cena, né? A temperatura de cor, o diafragma, né? A abertura do diafragma, por exemplo, qual era a distância focal, qual era o zoom. Nossa, é muita coisa mesmo. Essa pessoa tem que ser super bem organizada, ela tem que ter bastante senso de detalhe, né? Ela tem que ter atenção aos detalhes. Elas são as responsáveis por muito filme dar certo, ou por muito filme dar errado. Cada detalhezinho, assim, importante que você possa imaginar teve a mão do continuista ali. Se não fosse graças a ele avisar que tal coisa estava errado, coisa assim, sabe, vai tudo por água abaixo. Tem vários filmes aqui que a gente pode citar exemplos, né? Tem, por exemplo, até seriado, por exemplo, o Game of Thrones. No Game of Thrones, teve uma cena que eles esqueceram o copo do Starbucks em cima da mesa. E imagina, tipo, uma série que é pra ser toda assim, mais ou menos de época, né? Ou de fantasia, no caso, em que era uma coisa mais atemporal. Não pode ter um copo do Starbucks em cima da mesa. Também tem casos em que o cenário tá setado um pouco diferente. Por exemplo, às vezes não tem nada em cima de uma mesa, e às vezes tem muita coisa em cima de uma mesa numa mesma cena. E aquilo ali não pode acontecer, sabe? Então isso tudo também é responsabilidade do continuista. E aí quando tu vê uma cena, por exemplo, que tem uma mulher usando uma bolsa X, em outro plano ela tá usando uma bolsa completamente diferente. Isso daí também, isso é um erro de continuidade, entendeu? Por exemplo, se alguém tava com um paletó e tinha um lenço no bolso, e de repente esse lenço desapareceu do nada, isso é outro erro de continuidade. Então, coisinhas assim que o continuista, no caso, tem que evitar, né? Evitar fazer, evitar que esse erro aconteça. Ele que vai dar uma ordem pra, tipo, esperar gravar. Por exemplo, o diretor tá ali, aposto, só que ele diz, não, espera um pouco porque, sei lá, essa atriz precisa de um pouco mais de pó no rosto, na maquiagem, ou tem que retocar a maquiagem porque tava mais forte antes, ou coisa assim, entendeu? Tudo que seja na parte de linearidade do filme. Então, essa linearidade dramática é responsabilidade do continuista. E o que pode acontecer quando, por exemplo, esse tipo de detalhezinho, né, é notado no filme? Tem uma quebra total da ficção, né? O que tem uma quebra total daquela quarta parede que a gente conversou no outro vídeo. Se você não assistiu ainda, assista. Sobre a quarta parede você vai entender o que eu tô falando. Que é basicamente assim, tu tá concentrado no filme e tal, e tu tá mais pensando na história do que tu tá pensando, eu tô assistindo um filme agora, né? Tu fica ali focado na história.
E tu vai acreditando naquela história e naquela ficção. E tu mais ou menos esquece, é uma ficção, sabe? Só que daí quando tu enxerga esse tipo de errinho, assim, e coisa assim, esse tipo de detalhe, existe toda uma quebra na ficção. Mas nesse caso, no caso da continuidade, é não intencional, né? No caso da quebra da quarta parede que eu comentei no outro vídeo, é uma quebra da quarta parede, é uma quebra da ficção intencional. Nesse caso, não. Nesse caso, quando acontece, não foi esse o objetivo, porque na realidade era pra estar tudo certinho ali. Mas aí na hora que tu vê algum tipo de erro desse, tu fica, nossa, olha só, um erro de cena, não sei o que. E daí tu lembra que tu tá assistindo um filme. Entendeu? Ou uma série. E tem umas séries que eu quero até dar um exemplo que eu acho muito legal. Vocês já repararam, não sei se vocês já assistiram Modern Family. No Modern Family, eles usam a continuidade de um jeito bem inteligente, assim, por exemplo, há 5, 6, 7 episódios anteriores aconteceu ali alguma coisa que foi a história da família, sei lá, o Halloween. Aí, depois de uns, sei lá, não sei quantos episódios lá, ou até na próxima temporada, na outra temporada ainda, eles comentam, e agora vai acontecer também que nem tal dia que tal coisa, tal coisa, tal coisa aconteceram, entendeu? E é super legal, porque você fica, nossa, eles lembraram daquele dia que aconteceu tal coisa. Tipo, isso eu acho muito, muito massa. E também ele vai ficar sabendo de toda a agenda do filme, sabe? Toda a ordem do dia, que nem a gente chama. A ordem do dia a gente chama meio que a agenda do que vai acontecer naquele dia de filmagem. Por exemplo, cena 3, né? Plano 19. Depois a gente vai gravar a cena 1, o plano 15. Depois a gente vai gravar a cena 7, o plano 12. Então, por exemplo, isso tudo aí, quem organiza, quem cuida pra saber o que já foi ou não, também é o continuista, sabe? Por exemplo, depois que já tem um certo material filmado, né? E ele vai ser responsável também por cuidar ali, tipo, aqui nesse material tá tal cena, tal plano, coisa assim, tudo filmado. Depois que o filme inteiro já foi gravado, ele vai ser o responsável por pegar todo o material filmado, né? E dar uma conferida e organizar tudo certinho antes de mandar pro pessoal da pós, ou pro pessoal da montagem ou da edição, como você quiser chamar. Então, é um senhor cargo dentro do cinema. O cargo de continuista. Dito tudo isso, sabe, tem algumas decisões que foram feitas pela produção que às vezes a gente se confunde e acha que aquilo ali é um erro de continuidade, mas às vezes não é. Às vezes, tipo, foi uma decisão de produção mesmo. Gente, provavelmente nesse vídeo tem vários erros de continuidade. Quem é que consegue encontrar todos eles? Vamos ver? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quem é que conseguiu descobrir todos esses erros. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa nos comentários se vocês têm alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para eu falar aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Se você gostou, deixa um like pra gente. E também confira o nosso site. Lá eu deixo um artigo muito mais completo do que o vídeo que eu fiz sobre o mesmo assunto. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Um beijão e até a próxima!